Boa noite. A greve dos professores e a situação no PSD são alguns dos temas da prova de 9 desta noite, como sempre com Pedro Silva Pereira, Paulo Rangel e Fernando Rosas. Muito boa noite. Fernando Rosas começa exatamente assim por si e pela questão dos serviços mínimos. Os sindicatos não aceitam a utilização dos serviços mínimos, o Governo já decretou, e eu pergunto-lhes se isso não é de facto uma forma também de facilitar a vida a milhares de alunos que neste momento não sabem de todo qual é a nota que tiveram durante o ano. E estamos a falar dos anos do 11º, 12º e 9º ano. Estamos a falar de 13... Colocar a questão dessa maneira é iludir a responsabilidade que o Governo tem na manutenção da greve. Na medida em que os professores têm demonstrado ter uma postura bastante aberta, querem reconhecer o princípio do pagamento do tempo integral de serviço, do pagamento não, da contagem do tempo integral de serviço que efetivamente fizeram. Eles estão dentro da lei ao reivindicar o pagamento do tempo, a contagem para efeitos de promoção na carreira do tempo integral de serviço, e dispuseram-se a receber, a beneficiar do que daí resulta em termos salariais, por um período que nas propostas sindicais vai até 2023, ou seja, e também fizeram contas e demonstraram que esses 600 milhões de euros que o Governo tem agitado não são verdadeiros. Eles falam, não sei se, não estou em condições de dizer se o número é correto ou não, mas num número substancialmente inferior, 390 milhões de euros, dos quais 136 são impostos e coisas. E, portanto, eu acho que a situação de impasse em que esta questão se enquadra é sobretudo a responsabilidade do Governo. Os principais prejudicados, os grandes prejudicados não são os alunos. Diga? Os grandes prejudicados não são os alunos. Sim, assim como são os utentes dos serviços de saúde, assim como são os utentes dos transportes públicos. Agora, atirar para cima dos grevistas os efeitos que a greve tem sobre os utentes é um erro, quer dizer, um erro e uma deformação da realidade. Se há responsabilidades, se há alunos prejudicados, isso deve-se ao facto de haver uma negociação que está num impasse e a discussão é sobre quem é que tem responsabilidade. Pereira, e a situação está mesmo num impasse mesmo no interior das próprias escolas, porque o Governo pediu os serviços mínimos, mas ainda não deu qualquer esclarecimento às escolas sobre como é que as escolas, os diretores, vão poder nomear os professores que têm que estar presentes nas reuniões de avaliação. Ou seja, os serviços mínimos são decretados a partir de 2 de julho, nós estamos agora em final de junho e as escolas não fazem ideia de como é que vão nomear e quais os professores que vão ser obrigados a estar nas reuniões de avaliação. Vai haver alguma explicação por parte do Governo? Já devia ter havido, não? Bom, os serviços mínimos foram decretados por um colégio arbitral e foram decididos por unanimidade. Mas os sindicatos não aceitam. Pois, mas os serviços mínimos decretados ao abrigo da lei por um colégio arbitral não são facultativos. Não é uma questão, o colégio arbitral decidiu e eu aceito ou não aceito. Não. O colégio arbitral decidiu. Se a decisão viola a lei e o direito à greve... Decidiu por unanimidade, incluindo do árbitro indicado pelos sindicatos. Que não é, aliás, uma pessoa qualquer. É o juiz Guilherme, o ex-juiz... Mas há alguns juristas e alguns advogados que consideram que há sindicato que aceita a decisão nenhum dos 11 que estão metidos nisso. Os sindicatos não aceitam, não concordam com a decisão. E anunciaram, aliás, que iam recorrer para o tribunal e está no seu direito de fazê-lo. Isso é uma coisa. Outra coisa é ignorar a decisão dos serviços mínimos e exercer uma espécie de resistência. Sim, mas como é que as escolas escolhem? Ao cumprimento, porque os serviços mínimos são fixados por colégio arbitral em nome de necessidades sociais impreteríveis. É isso que a lei diz. E neste caso, a proposta do Ministério da Educação é que esses serviços mínimos fossem fixados para os alunos e apenas para os alunos que estavam em anos de exame. Porque... Portanto, para o nono, para o 11º, para o 12º. E para o 10º. Aliás, e o colégio arbitral deu inteira razão ao Governo nessa pretensão. Pois, mas não respondeu à minha pergunta, Pedro Silva Pereira. Como é que as escolas, e tem um pouco, no fundo, tem este final desta semana, princípio da próxima, para decidir isso, como é que as escolas vão escolher quais são os professores que são obrigados a ir às reuniões de avaliação e quais não são? Há umas que estão a fazer por sorteio, mas está toda a gente a pedir ao Ministério da Educação que intervenha e que clarifique os diretores das escolas sobre a forma como é que eles poderão
assegurar o quórum exatamente dessas reuniões de avaliação. E até aqui não há resposta nenhuma do Governo. Uma boa parte das dúvidas que se vão acumulando fazem parte de uma estratégia para tentar boicotar a aplicação da decisão sobre os serviços mínimos. É preciso perceber isso. A decisão sobre os serviços mínimos tem 3 componentes. Primeiro, diz que os serviços mínimos devem existir nestes 3 anos de avaliação. Diz que as reuniões podem funcionar com 50%. Pois, mas é aí que está o problema, não é? Não, isto é o que... Viola o direito à greve? Viola o direito à greve? E portanto, a resistência dos sindicatos a isso é perfeitamente porque é que diz que viola o direito à greve? Exatamente. Porque obriga a estar nas avaliações de pessoas que são grevistas. Todas as decisões do Para terminar, passar a palavra aqui ao Paulo Rangel. Constância. Todas as decisões de colégios arbitrais que visam fixar serviços mínimos, visam exatamente conciliar o direito à greve com as necessidades sociais impreteríveis. Portanto, o direito à greve não é minimamente beliscado e pode-se exercer em todos os outros anos da avaliação. Nestes anos de avaliação, o direito à greve também se pode exercer, mas não pode impedir a realização da avaliação, porque isso prejudica a realização dos alunos, dos exames dos alunos. E, portanto, isso é a tal necessidade social impreterível. Os sindicatos pediram ao Colégio Arbitral que clarificasse o sentido da sua decisão. O Colégio Arbitral respondeu que não havia nenhum esclarecimento adicional que fosse necessário, porque o que resulta da decisão para o Colégio Arbitral é perfeitamente claro. Isso significa que os sindicatos devem assegurar o cumprimento dos serviços mínimos, visto que são eles... Mas os sindicatos ainda hoje disseram que não iam indicar professores. Mas isso faz parte de uma estratégia de recusa de cumprimento dos serviços mínimos. E eu creio que isso é uma atitude lamentável, porque as regras do direito à greve incluem este princípio de que, quando há necessidades sociais impreteríveis, deve-se fazer a greve de uma forma que não prejudique essas necessidades sociais. Os alunos são os principais prejudicados com esta greve? Sim, mas sabe que eu estou a ver o Pedro Silva Pereira e para mim isto é a habitual música do Pedro Silva Pereira, que é uma questão jurídica para ele. Portanto, para o Pedro Silva Pereira isto é uma questão jurídica. E ele explica, enfim, com um ar professoral, como é que são as regras, tem que se cumprir, não cumprir. Isto é uma questão política. E a questão política põe-se em que plano? O Governo é que criou este problema. E isto é a primeira coisa que as pessoas têm de estar conscientes em casa. Sem que isto seja dito, o Governo criou a expectativa... Não foi essa a questão que me foi colocada, Rangel. Podemos discutir isso. Aliás, nós já falámos sobre isso. Mas a pergunta que me foi feita foi sobre os serviços mínimos. Exato. Eu queria... Não, mas Paulo Rangel, só para avisar que este assunto já foi discutido aqui na prova de nova, a questão dos mas é que, Constância, há uma coisa que é a seguinte, eu ainda tenho a liberdade de responder... Eu sei, mas o Paulo Rangel não vem nesse programa, e, portanto... Mas eu tenho a liberdade de responder, e eu vou responder à sua pergunta, que eu até tenho uma posição. O que eu não aceito é reduzir isto a uma questão jurídica. Esta é que eu não aceito. Portanto, e quero denunciar isso. Porque eu percebo essa manobra. Mas em relação aos serviços mínimos, está de acordo ou não com a realização? Só dizer agora aqui o seguinte. Portanto, o Governo criou uma expectativa. Mal, do meu ponto de vista. Criou uma expectativa. Alimentou isso. Enganou os professores. E enganou deliberadamente, empurrou com a barriga numa tática que caiu a máscara do Primeiro-Ministro António Costa, já caiu em várias coisas, nos combustíveis também e aqui também, que é sempre procurar criar uma... O que me parece é que o tema dos serviços mínimos que a Constância introduziu só existe para mim. O Fernando Rosas fala da questão do... Não, mas cada um fala... Eu desculpe, mas aqui a questão é dos serviços mínimos, eu gostava de perguntar. Constância, mas eu nós já discutimos... Não, mas eu só quero... Não, desculpe. Eu não os dois a fugir à questão. Mas só faltava agora que fosse o Pedro Silva Pereira a ser o moderador do programa. Não é o moderador. Eu gostava de tirar a questão. O Pedro Silva Pereira que quer. Vamos cá ver. Desculpe lá. Os serviços mínimos são indissociáveis da questão política. Claro. Eu só quero dizer o seguinte. Para mim isto não é uma questão jurídica, é uma questão política. Depois eu vou dizer o que é que eu penso sobre isto. O que eu penso. Eu sempre pensei e continuo a pensar. E acho que os professores fazem mal. Que as pessoas não devem fazer greves a avaliações. Seja a exames, seja a avaliação contínua, haja exames ou não haja exames. Isso é outra questão. Mas o que é preciso perceber é que nós estamos no meio deste conflito porque o Governo, de uma forma ardilosa, nos trouxe até aqui. Mas, agora, eu não desisto de fazer a minha pergunta, peço desculpa. Não, mas eu não respondeu, desculpe, mas eu agora vou fazer a minha pergunta. Respondi. Não respondeu. O que eu lhe estou a perguntar é, isto afeta a vida de milhares e milhares de pessoas. Mas eu já disse. De pais e de alunos.
Portanto, o que eu lhe pergunto é se, na sua opinião, se justifica a requisição de serviços mínimos ou não. O que eu lhe digo é o Se seguinte... os sindicatos têm razão ou se o governo é que tem razão. Mas eu já disse, nem percebo como é que está a fazer essa pergunta, eu já disse, eu acho que os professores não deviam eles próprios, isto significa os sindicatos, nunca, em caso algum, fazer greve ou uma avaliação, seja contínua, seja de exames. Porque acho que isso tem um impacto sobre a vida das pessoas, em situações que, em muitos casos, não são repetíveis, nem reversíveis. Portanto, eu acho isso muito mal. Agora, eu não posso dizer isso e depois fazer de conta que por detrás disso não está uma outra coisa. Que foi o governo que nos trouxe este impasse e esta situação. E isso eu nunca vou deixar de dizer. Portanto, eu condeno, pode ter a certeza absoluta, sempre me ouvirá dizer, eu nunca concordarei, em caso algum, com uma greve de professores a avaliações. Nunca ninguém ouvirá dizer isso. Eu estou à vontade, porque dou aulas há muito tempo, enfim, e portanto estou à vontade. Nunca aceitarei isso. Agora, eu não vou só dizer isso. Isso era o que, se nós estivéssemos aqui perante a ditadura do moderador Silva Pereira, era isso que nós diríamos. Como nós não estamos... Não é isso. Não pode ser aqui o tema das reivindicações professores. Mas podemos discutir outra vez, não estamos proibidos. Nós já estamos Temos limitações de tempo. Temos limitações de tempo. Fernando É o Rosas. encontro do ângulo que interessa a alguém. Fernando Rosas, o que eu lhe ia perguntar era o seguinte. Como é que se... Quer dizer, há aqui um impasse, de facto... não se sabe muito bem como é que vai haver avaliações, porque aqui o Pedro Silva Pereira também não explicou isso, porque quer dizer, como é que os diretores das escolas vão escolher que pessoas é que têm que estar ou não. Fácil, porque... E como é que os alunos depois, por exemplo, podem ter acesso às universidades sem saberem, porque estamos aqui a falar de alunos de 12º ano, para dar um exemplo, sem saber, é aberta a época das matrículas em julho, e os alunos não sabem que nota é que tiverem, portanto não sabem a que faculdade se candidatam. Eu queria chamar a atenção que os professores nem sequer estão a fazer uma greve aos exames, estão a fazer uma greve às avaliações do ano. Podiam ter ido para a greve aos exames, que é perfeitamente legítimo e legal, mas não foram. Não foram. Os professores têm dado grandes provas de bom senso nesta negociação. Agora, esta questão, quem a criou foi a intransigência do governo, realmente, porque empurra-se isto para uma decisão arbitral. A decisão arbitral é uma decisão que não é decisão nenhuma, porque então é assim, os professores, a lei diz que só se pode dar a nota se estiverem presentes todos os professores da comissão, do Conselho de Avaliação. Seria 50 mais 1. Do Conselho de Agora, mas essa decisão é ilegal, porque é contra o que está na lei. É contra o que está na lei. A lei exige que sejam todos. Com o direito à greve. E, portanto, dizer que afinal não tem que estar todos, viola o que está escrito na lei. Segundo, viola o direito à greve daqueles que acham que não devem estar. Então, muito bem, é preciso conciliar. E em que termos? Pois, e em que termos é que isso se faz? Também não está escrito. Os sindicatos pediram, aliás, esclarecimentos sobre isso. Os diretores de escolas pediram. Sim, os diretores de escolas, mas os sindicatos apoiaram. E, portanto, não está, essa questão não está esclarecida. E eu acho que o que é preciso é bom senso. É voltar à mesa das negociações, é ver para onde é que se pode pegar este problema. Os sindicatos, aliás, têm propostas que são propostas bastante razoáveis. Não é por causa desta posição que o Governo está a tomar que a seguir não vêm os polícias, os magistrados e todos os outros em que a carreira, o tempo conta para a disputa. Isso já está aí. Isso já está aí. E o que era bom era que o Governo tivesse uma resposta política de conjunto, tanto mais que no sindicato dos professores. Os sindicatos têm tido bom senso. Os sindicatos não estão... Os sindicatos querem que contem o tempo. E depois, as contas a fazer daí, eles aceitam um prazo relativamente... A Confederação dos Pais, por exemplo, é a favor dos serviços mínimos. Bom, mas os serviços mínimos... O problema é saber como é que se define os serviços mínimos numa situação destas. Essa é que é a questão. E o que os sindicatos estão a dizer, não se estão a recusar a cumprir. Pediram esclarecimentos, não é? Recorreram da decisão e recorreram da decisão. Está bem, mas recorreram para os tribunais, para o Tribunal Administrativo. Não é? E agora... Esse recurso não tem efeitos suspensivos. E recusam-se a designar os trabalhadores... Exatamente. Mas significa que se há um ato administrativo que é considerado violador dos direitos fundamentais, os sindicatos têm direito de resistir, que também vem na Constituição. Pedro Silva Pereira, em relação às responsabilidades do Governo, é um facto que o Governo abriu algumas expectativas aos professores e a outras carreiras dentro da função pública. E correspondeu a essas expectativas com uma proposta que apresentou. O que eu ainda não vi foi os sindicatos apresentarem nenhuma proposta de verdadeiro compromisso. Porque os sindicatos partem do princípio que todo o tempo de serviço tem que ser contado.
não apenas o tempo de serviço do congelamento que agora termina, mas de um tempo de serviço, de um congelamento que já existiu entre 2005 e 2007 e que Trabalharam. o descongelamento já foi feito em 2008. Trabalharam. Vem na lei. O que não é legal é não contarem o tempo, não é contarem. O descongelamento já foi feito em 2008, nos termos em que foi feito. Portanto, dizer que não é aceitável nenhuma posição que não seja contar todo o tempo de serviço deste congelamento que agora termina e de um outro congelamento que aconteceu em meados do ano 2000, isso não me parece que seja uma posição de outra coisa que não seja intransigência. E, perante isto, o Governo, que tem um problema complicado para resolver, porque é o problema da pretensão da carreira dos professores, mas também de várias outras carreiras cuja progressão depende do tempo de serviço e, portanto, qualquer governo responsável tem que pensar nas implicações financeiras de uma decisão como essa. E, portanto, o governo apresentou uma proposta e esperava que os sindicatos apresentassem uma contraproposta. Aliás, parece que este fim de semana os sindicatos vão fazer uma consulta aos professores para ver se há uma evolução em relação à sua proposta. Mas vão fazer essa consulta negocial. Exatamente para mostrar ao Governo que aquilo não é a posição dos sindicatos, mas a posição também dos professores. Eu preferia que fosse uma consulta sincera de quem pretende realmente construir uma nova plataforma negocial. Porque este problema, e aqui acho que estamos de acordo, precisa de uma negociação política, e é preciso que as partes regressem à mesa das negociações. Tem que concordar comigo que a posição do Governo, que ou levam isto ou não levam nada, não ajudou nada a criar um ambiente de negociação sério. Não parece que seja isso. O Governo o que propôs foi aplicar aos professores o mesmo ritmo de progressão durante o congelamento que acontece com todas as outras carreiras cuja progressão depende do tempo. Foi exatamente o mesmo. E, portanto, para que os professores não progredissem mais rapidamente durante o período de congelamento. Ou pegam nisto ou não levam nada, não é posição de seriedade. Acho que isto foi já uma posição que era construtiva e podia permitir uma base de negociação. Agora, para haver negociação, realmente é preciso que ambas as partes queiram negociar. E eu espero que o bom senso aí possa prevalecer. Enquanto não prevalecer, os serviços mínimos destinam-se a conciliar o direito à greve com as necessidades sociais. Mas a fixação de serviços mínimos não pode violar a lei também. Como é que isto pode ser resolvido? Sabe que há aqui, deixe-me só dizer uma coisa, e aqui eu posso estar a entrar em alguma... porque não conheço a questão ao pormenor, mas há aqui uma coisa que nesta questão dos serviços mínimos me mete imensa impressão, que é a seguinte: como é que o Conselho que vai fazer a avaliação funciona como metade dos professores, como é que ele atribui as notas dos professores que lá não estão? É uma questão que se me levanta, mas é só uma questão que os sindicatos levantaram. Mas o Conselho Arbitral também determinou que para resolver esse problema fosse feita uma recolha prévia das notas dos professores. Isso viola o direito à greve, porque então toda a gente é obrigada a avaliar. Não, isso viola manifestamente o direito à greve. Então aí, quer dizer, vamos cá ver. Até pode ser um serviço mínimo. Repare, eu estou de tal maneira, vamos cá ver, eu estou muito solidário com os alunos e com os pais dos alunos. Por isso é que eu disse, eu até acho que não era preciso de lei nenhuma. Um sindicato dos professores que seja responsável não faz avaliação. Mas aqui não foi não faz greve às avaliações. E não é só em casos de exames ou contínuas, nem é só nos anos de exames. É em todos. Isto é uma coisa que mexe... Isto é a minha opinião. Pronto. E acho que... Mas como eu digo, eu acho que aqui o Governo esteve... Isto, aliás, faz parte de um padrão de António Costa, que é prometer tudo, dizer que estamos no melhor dos mundos e depois quando se encontra numa situação, é tentar pôr a culpa do outro lado. Mas repare, isto aqui é outra coisa que aqui está em causa, que nós já vimos com Maria de Lourdes Rodrigues e com o tempo do socratismo, que é exatamente isto, que é a diabolização de uma classe também, que aqui está em causa. Não, ninguém está a diabolizar a classe. Ninguém está a diabolizar a classe. Eu sei que não gosta de ouvir, mas é verdade. O PSD também não... Quer dizer, o PSD também não está propriamente, pelo menos Rio. Já disse que achava que também que as implicações financeiras... Mas, Constança, o que acontece? A Constança ouviu-me aqui, não me ouviu aqui defender a greve às avaliações. Portanto, nós estamos a criticar o Governo onde ele tem de ser criticado. E aquilo que o PSD sempre disse, e que aliás não há contradição nenhuma, ao contrário do que as pessoas dizem todas, o que sempre disse foi: o Governo criou esta expectativa, agora tem que resolver ele o problema, ou correspondendo ou encontrando outra solução que os sindicatos aceitem. A questão que se põe é
Se fossem outros, só prometiam aquilo que podem dar. Não criavam uma expectativa nem alimentar. Como a Secretária de Estado. Dos dois congelamentos, ninguém prometeu isso. Este ministro, que do meu ponto de vista é uma catástrofe para o sistema educativo português, até nem sei como é que, no caso da história, o Fernando Rosas ainda não se revelou com o que está em curso, com a verdadeira, enfim, abolição da história do nosso currículo que está em curso. Mas vai, a Associação dos Professores de História vai tomar uma posição Pronto, muito firme. E espero que esteja aí também, porque este ministro, enfim, é uma catástrofe, mas não era disso que estamos a falar. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: há um problema com os serviços mínimos, que é esse, é que se realmente todos os professores vão dar as notas pelo correio e depois vão lá 5 mais... Mas esse é um problema, de facto. Como é que isto se organiza? No fundo é a mesma coisa que os obrigar a ir lá. Mas então que se obrigue, pronto, porque isso para mim não é um problema. Mas os diretores dizem, esse é um dos problemas dos diretores, é como é que eles escolhem, de que forma é que eles escolhem, quais são os professores que mandam a nota por correio, por assim dizer, quais são as pessoas que são obrigadas a ir às reuniões. Também, sinceramente, isso aí, se quer que lhe diga, também penso que é um pouco bizantino. Porque, quer dizer, um professor, um diretor pode encontrar um critério, não é isso que eu... não tem que estar à espera que o Ministério da Educação lhe diga qual é o critério. Pronto, até pode encontrar um critério que seja equitativo ou aleatório, se do sorteio, etc. Não falta um critério. O professor, no exercício do seu direito à greve, pode o que eu digo é, do meu ponto de vista, há aqui uma espécie de subterfúgio, que é este. Quer dizer, se os professores... quer dizer, uns professores dão as notas em presença física e outros não. Quer dizer, no fundo é obrigar todos a dar. O serviço mínimo é isso mesmo. Não é. O Colégio Arbitral considerou que serviço mínimo era garantir a avaliação e antes de exame. Garantir a avaliação ilegalmente. Fazer greve. O que o Colégio Arbitral está a dizer é que o professor não pode fazer greve. Ninguém pode fazer greve à avaliação. E não dando a nota ao aluno, mesmo em ano de exame, não pode fazer isso. E, portanto, é preciso resolver o problema. Mas então devia chamar todos. Irem todos à reunião. Não pode haver uma norma que obriga os professores a fazer greve. Convoque todos. O Colégio Arbitral quis salvaguardar alguma coisa do direito à greve neste domínio, permitindo que o Conselho de Turma pudesse funcionar sem que todas as pessoas tivessem que lá estar. Foi apenas isso. Mas os que não estão lá também são obrigados a dar notas, claro. Ou seja, nesse caso não há direito à greve, porque são obrigados a ir os que eles obrigam a ir à Comissão e são obrigados a dar notas os que não têm que ir à reunião. É mesmo isso servindo. Não, mas isso não é conciliar o direito à greve, é anular o direito à greve por uma decisão mínimo perante uma necessidade social impreterível significa, neste caso, a necessidade social impreterível não pode negar o direito à greve. Para além de que isso é, Pedro Silva Pereira, é que por isso é que eu estava aqui a pôr a questão, é que esta questão isto altera a natureza da própria avaliação, porque quando a avaliação é feita com conselho, na presença de todos, muitas vezes o professor vai com uma nota e pode ainda alterar a nota em função das outras notas. Em função daquilo que discute. Por isso é que a lei obriga a estarem todos. Portanto, a normalidade do funcionamento do Conselho de Turma é realmente estarem todos. Agora, aqui, esta solução é para a situação de exceção em que existe uma greve e é preciso conciliar o objetivo de garantir o direito à greve é uma farsa. Com uma avaliação. Se a pessoa vai dar a nota. Então era melhor dizer, o serviço mínimo obriga a que estejam todos, ponto final. Talvez fosse melhor. Porque, sinceramente... O Colégio Arbitral quis ter uma posição mais favorável aos sindicatos. É quase a mesma coisa. Isto frustra por completo. Agora, eu estou a dizer o seguinte, eu condeno a atitude dos professores. Sempre condenei, não é de agora, fazerem greve a exames ou a avaliações, e não é só em anos de exames, embora eu compreenda que é mais grave em anos de exames, e nestas circunstâncias é mais grave do que noutros. Não sendo uma greve aos exames, também não é tão grave como tal. De alunos que tiveram que ir fazer exames sem saber a nota. Não, isto cria especialmente condições em que um aluno se prepara para o aluno e para as famílias, mas para o aluno em particular, mas também para as famílias, mas para o aluno, como eu digo, é mais, que é a pessoa que presta o exame numa condição de tensão, de insegurança, de incerteza, que de facto pode prejudicar muito a sua prestação e isto é e como eu digo, são muitas vezes circunstâncias irrepetíveis. Mesmo que se pudesse fazer uma segunda vez, já não é a mesma coisa. E, portanto... Eu gostava de dizer... Não, e saber... Isso eu não ponho isso em causa. Não, e, por exemplo, é complicado para um aluno agora saber se deve concorrer à segunda fase ou não dos exames, sem saber qual é a nota que teve ao longo do ano. Tal e qual, quer dizer eu até acho que sim. Eu acho que os interesses dos alunos e das famílias, assim como os interesses dos utentes dos hospitais, assim como os utentes dos transportes públicos, são sempre muito respeitáveis. O que é preciso é que os trabalhadores tenham condições de prestar o serviço para que estão contratados. E, portanto, o direito dos professores de fazerem greve é um direito legítimo, mesmo usando a arma de fazer greve contra os exames, coisa que eles não fizeram, estão a fazer as avaliações. Agora, se o serviço arbitral, o que vem dizer
é que não pode haver greve às avaliações, porque uns têm que ir à reunião, outros têm que mandar a nota, isso viola o direito à greve, porque ninguém pode fazer greve. Aliás, e isso não é conciliado alguns juristas, nomeadamente, alguns juristas e advogados têm dito, Garcia Pereira, por exemplo, que diz que qualquer aluno que se sentir prejudicado com a nota que lhe for atribuída por esse tal conselho de turma diminuído, pode ser, quer dizer, pode impugnar a nota. Não foi essa a opinião dos juristas do Conselho Arbitral. O Conselho Arbitral, é preciso perceber, é composto por juristas, não é? E como digo, até um indicado pelos sindicatos, que era ex-juiz do Tribunal Constitucional. E, portanto, fizeram a avaliação também em função do quadro legal. Mas não sabem como é que as escolas funcionam. É evidente que esse quadro legal está pensado para uma situação de normalidade e, portanto, é preciso encontrar aqui soluções de exceção para conciliar. Há algum passo que o Governo possa dar para resolver esta situação? Como? Se há algum passo que o Governo possa dar para resolver esta situação? Acho que sim, para já, o passo que já deu. Mas não é suficiente. No sentido de fazer uma proposta que é dizer, vamos tratar os professores da mesma forma que tratamos as outras carreiras que têm progressão com base no tempo e que tiveram congelamento. Portanto, vão ter um ritmo de progressão durante o período de congelamento igual, todos. Ter o mesmo tratamento. Parece-me uma solução justa e equitativa e uma proposta que bem podia ser... Porque os sindicatos dizem que o Governo é que tem a possibilidade de os chamar à mesa da negociação. Evidentemente que se o pressuposto que é exigido pelos sindicatos, não apenas para este congelamento, insisto, mas para o outro, porque é isso que faz chegar aos 9 anos, porque agora este congelamento não foi de 9 anos, foi de 7 anos. Mas, portanto, se o pressuposto dos sindicatos é admitido, então isto significa um impacto financeiro brutal, não apenas tendo em conta a situação da carreira dos professores, mas das outras carreiras da função pública que têm de ter um tratamento análogo. E esta conta precisa de ser feita. Qualquer governo responsável e qualquer político responsável precisa de fazer esta conta antes de tomar uma decisão. Mas o índice de que o Governo não está a tomar isto seriamente é mandar com um número de 600 milhões de euros. Como sim, isso é grave. Que não é completamente irrealista. As contas dos sindicatos apresentam, não sei se são certas ou não, mas são... na prática, são quase metade dessa avaliação e diferido para 2023. Portanto, há aqui uma... E acha, Fernando Rosa, mas acha que as pessoas percebem esta greve? No fundo, as pessoas têm visto os professores consecutivamente a fazer greves, agora vou fazer um pouco de advogado do diabo, a fazerem greves e fazem greves sempre em função da sua própria carreira, não em função dos currículos de história, não em função... O que é que é onde fazer a greve? É em função da carreira, é em função das suas reivindicações. Então, imagine a Constância que trabalhava 5, 6, 7 anos da sua vida. Sem ser a sua carreira acontece. Conta pelo tempo de duração. Sem ser aumentada, acontece, portanto, Rosa, acontece muito no setor privado. Pois, mas, portanto, o setor privado devia reivindicar também. Quer dizer, é justo isto? É porque eles estão a cumprir. O que a lei diz é que deve ser contado. Não contar é que é ilegal. Não contar é que é ilegal. Agora, os sindicatos defendem o princípio legal da contagem dos anos em que trabalharam. A forma como vão ser remunerados por isso é que eles apresentam propostas muito claras. Mas não há aqui um problema de fundo e que vem de alguns anos para trás, os professores eles próprios nunca se terem deixado de avaliar? Bom, acha que as pessoas compreendem isto? Uma classe que não se deixa... Não, está a ver, isto já faz parte... Não, mas isso faz parte da propaganda, faz parte da propaganda do lado contrário. Isto é exatamente aquilo a que assistimos nos anos 2005 a 2009, em particular aí. Quer dizer que se o PSD estivesse no governo, aumentava os professores e fazia... O que eu estou a dizer, e sempre disse, é o seguinte, o PSD não faria isto que fez António Costa. E que é preciso que fique muito claro. Nem lhes dava expectativas. Não. Quer dizer, porque o PSD não tinha expectativas. Não, as expectativas que fossem criadas são para ser cumpridas. Não são para criar umas expectativas, dizer que estamos no melhor dos mundos, que agora não há nenhumas restrições e depois aparece à última da hora a fazer as coisas e ainda por cima, a diabolizar as pretensões que ele próprio governo esteve a alimentar porque lhe dava jeito de aprovar o orçamento de 2018. Esta é que é a questão. Porque isto foi por razões muito táticas no final do orçamento para fazer os equilíbrios com a geringonça. Veio prometer que se remetia para uma negociação, não estava garantido que todo o tempo de serviço fosse contado. Pedro Silva Pereira,
Aquilo mais que o do que Governo disse, que aliás é o que os sindicatos se cingem, não foi que o Governo, o que disse foi que contaria, porventura, de uma forma modulada, ou seja, isso entraria no tempo. Portanto, poderia haver um escalonamento no tempo. Foi isso que criou. E ao criar isto... E a proposta que apresenta é muito diferente. O que indigna os professores é mesmo isso. É o facto de eles serem, no fundo, uma espécie de arma de arremesso. Eles serviram de arma de negociação no momento em que o Governo achava que tinha mesmo que fechar o orçamento e estava um pouco mais aflito, e agora que já se encontra noutra posição, já está mais perto de eleições, se as coisas romperem capaz de não ser assim tão mal, já está noutra posição. É esta duplicidade, pelo que eu percebo, a brincar com a carreira das pessoas, que verdadeiramente não ter qualquer prurido, deixe-me dizer isto, mais uma vez, em diabolijar profissões. Isto, aliás, com os juízes, então, com não sei o quê. Vocês que diabolizaram os funcionários públicos Ninguém todos. diabolizou os funcionários públicos. Não. Ouça, e nós lembramos muito bem de José Sócrates. Contra os novos. Todos menos... Mas, na altura já estava com problemas com as Vamos lá ver se eu percebo. O Fernando Rosas acha que este tempo de carreira deve contar e devia contar, independentemente do governo. O que o Paulo Rangel critica aqui não é a contagem ou não do tempo, é o facto do governo ter criado expectativas. Tal e qual. Ou seja, na sua opinião, não devia ter sido criado sequer expectativas. Por isso, simplesmente, o tempo não devia ter contado. Não estou a dizer nada disso. Ele até poderia ser contado parcialmente ou contado integralmente. Isso teria que ser o governo que está na situação a que teria que ver se tem condições ou não. O que ele não pode... Mas ele não tem posição o que ele não pode é criar uma expectativa, fazer isso para aprovar um orçamento que precisa de aprovar, fazer dos professores instrumento e cobaia para fechar o seu acordo e depois eles serem as vítimas deste processo ao fim. Isso é que não pode fazer. E isso tem de ser condenado. Tem de ser condenado. Toda a gente sabe, basta ver a imprensa. Agora, não é com greve às avaliações, mas tem de ser condenado. Quando foi o debate do Orçamento de Estado, houve aquela questão do de e do do, não é? Está a ver os juridismos. Mas toda a gente sabia que aquela discussão significava para o Governo uma disponibilidade de chegar a um compromisso, mas nunca uma garantia de contar todo o tempo de serviço dos 2 períodos de congelamento. Isso nunca esteve em cima da mesa, nunca foi dito por nenhum membro do Governo. Isso não é bem verdade. Desculpe. Bom, e assim chegamos ao fim de mais uma prova dos 9. Boa noite, até para a semana.